Meus irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre todos nós. Estamos mais uma vez nesse momento reunidos, ainda que distante fisicamente, mas juntos, no mesmo propósito, na mesma intenção, na mesma mente e coração, para louvar, adorar aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. O pastor pede para que nesse momento você se prepare seu coração, se prepare enquanto família, para que a atenção esteja concentrada na adoração, no louvor e em ouvir a palavra. É muito importante que o nosso coração esteja preparado para não estarmos ansiosos, não estarmos com a nossa atenção desviada para outro motivo, senão aquele para o qual fomos chamados nesse momento, que é adorar a Deus. Nós vamos preparar o nosso coração enquanto ouvimos esse prelúdio. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 22 a 31, nos diz assim a palavra do Senhor. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem Deus, se porventura tateando o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Vamos nesse momento, em resposta à palavra que nós lemos, com o nosso coração entregue ao Senhor em adoração, louvor. Vamos cantar todos juntos o hino no Cantai Todos os Povos, número 36, Tuas obras te coroam. Verde, outeiro e verde
Oremos. Ó Deus bendito, nós te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade. No Senhor existimos, no Senhor vivemos, no Senhor nos movemos. Sem ti, Senhor, nada somos, sem ti nada podemos fazer. Sem ti a nossa vida é vã, Senhor. Sem a tua presença, a tua paz, o teu cuidado, o nosso coração anda à procura daquilo que nunca encontra, da paz que nunca experimenta, da alegria que nunca satisfaz. Mas no Senhor temos, ó Deus eterno, tudo aquilo que precisamos, da tua palavra que nos alimenta, da tua paz que nos acalanta o coração, da certeza, ó Deus eterno, que não estamos sozinhos. Ó Deus bendito, nesse momento de culto, de adoração, de louvor, em que, ó Deus, abriremos nossos lábios para te adorar, e que abriremos também, Senhor, os nossos ouvidos para te ouvir. Fala conosco. Abençoe, ó Deus eterno, pela ação do teu Espírito Santo, para que cada ato deste culto seja assim, ó Deus bendito, um momento em que o teu Espírito Santo encontre na nossa vida, ó Deus, espaço para operar aquilo que o Senhor espera e que é de cada um de nós. O milagre da vida, o milagre da salvação, o milagre da esperança renovada. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, no nome sobre todo nome, o nosso Senhor e Salvador, hoje e sempre. Amém. Este é o momento do culto, irmãos e irmãs, em que confessamos os nossos pecados ao Deus Todo-Poderoso. Eu quero convidar você para que abra sua Bíblia comigo no Salmo 66, do verso de número 8 ao verso de número 20. Salmo 66, do verso de número 8 ao verso de número 20. Bendigam, ó povos, o nosso Deus, façam ouvir a voz do seu louvor. É Ele quem preserva com vida a nossa alma e não permite que resvalem os nossos pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos refinaste como se faz com a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, puseste uma pesada carga nas nossas costas. Fizeste com que os nossos inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Entrarei na tua casa com holocaustos, a ti pagarei os meus votos, que os meus lábios fizeram e que no dia da angústia a minha boca prometeu. Oferecerei a ti holocaustos de animais gordos, com aroma de carneiros, oferecerei novilhos e cabritos. Venham e escutem, todos vocês que temem a Deus, e eu contarei o que ele tem feito por minha alma. A ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se no coração eu tivesse contemplado iniquidade, o Senhor não teria me ouvido. Entretanto, Deus me ouviu e atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim a sua graça. Quero convidar você, meu irmão e minha irmã, para que aí na sua casa você se ajoelhasse, se possível, fechasse seus olhos, curvasse a sua cabeça. Nós vamos ter um tempo para um momento de confissão silenciosa e, na sequência, uma oração audível. Então, nesse momento, eu queria que você fizesse isso comigo. Vamos orar a Deus? Amém.
Deus de infinita misericórdia, confessamos ser prisioneiros do pecado, do qual não podemos nos libertar. Pecamos contra Ti em pensamento, palavra e ação, pelo que devíamos ter feito e não fizemos. Não temos Te amado de todo o coração e não temos amado o nosso próximo como a nós mesmos, nem mesmo dedicado tempo a Ele, demonstrando várias vezes preconceito. Por amor de Teu Filho Jesus Cristo, tem misericórdia de nós, perdoa-nos, renova-nos e guia-nos para que nos deleitemos na Tua vontade e caminhemos nos Teus caminhos, para a glória do Teu santo nome. Amém. Amém, irmãos. Depois de confessados os nossos pecados, nós podemos receber aquela palavra certeira, de que em nome do Pai Todo-Poderoso, os nossos pecados foram perdoados. Que alegria poder receber essa notícia de que os nossos pecados foram perdoados. E com essa mesma alegria, nós vamos cumprimentar quem está conosco. Se você tem alguém do seu lado e pode fazer isso, dê um abraço, o abraço da paz, em resposta a esse perdão que Deus nos dá. Com alegria também, no momento em que nós cantarmos ao Senhor, você também pode fazer a sua consagração do seu dízimo, da sua oferta, através dos aplicativos da internet, do seu próprio banco, ou da maneira como você preferir. Nós não podemos deixar de fazer isso em resposta ao Senhor, não é? A nossa gratidão, consagração dos nossos dízimos e ofertas. Então vamos fazer isso para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Boa noite, irmãos, graça e paz. Vamos louvar com alegria esse Deus que nos ama, que cuida de nós. Abra o seu coração aí onde você está, crendo na presença e na visitação de Deus. Dos montes corre para o mar, meu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Dos montes corre para o mar, meu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exultar, de alegria eu canto. Se o mundo conhecerá-te, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Cantarei
louvamos, ó Deus. Bendito e exaltado seja o teu nome. Como é bom poder aos pés da cruz depositar este meu fardo pesado e irado de carregar E não ter que andar ansioso de nada senão a Deus tudo levar em grata e súplice e oração, e a paz de Deus então mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder aos pés da cruz depositar este meu fardo pesado e irado de carregar, e não ter que andar ansioso de nada senão sobre ele lançar cada problema, cada aflição, e a paz de Deus então mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder, como é bom saber. Oh Deus, como é bom saber que o Senhor cuida de nós. Como é bom, Deus, poder lançar sobre o Senhor a nossa aflição, a nossa ansiedade, ó Deus. Nós te louvamos por tua obra na nossa vida, Senhor. Senhor, e muito digno de louvor. Nós te adoramos, oh Espírito Santo. Na cidade do nosso Deus, o Santo Monte. Tu és a nossa alegria, Senhor. Alegria de toda a é o Senhor em quem nós temos a vitória, Que nos ajuda, que nos ajuda contra o inimigo. nos prostramos. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu
Deus, nós confiamos no Senhor, ó Deus. Ensina-nos, ó Deus, a cada dia a depositar, a lançar sobre os teus pés, ó Deus, a nossa aflição, a nossa ansiedade, Senhor. Obrigado pelo teu sustento, obrigado pela tua provisão, ó Deus. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado, ó Deus, e o Senhor continua sendo o Senhor da história, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, diante de qual todo o joelho há de se dobrar e toda a língua confessar que Tu és o Senhor, Tu és Deus acima de tudo, ó Deus. A Ti toda a honra, Pai, toda a glória, todo o louvor, hoje e sempre. Amém e amém. Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que você e sua família estejam bem. E agora é o momento em que nós temos o privilégio de meditar na palavra do Senhor. Nós cantamos, nós oramos, exaltamos o nome do nosso Deus. E agora é tempo de nós meditarmos na sua palavra, palavra que é viva, palavra que é verdadeira, palavra que é eficaz. Dessa forma, quero convidar você a acompanhar a leitura da primeira epístola de Pedro, capítulo de número 3, do versículo 13 ao versículo 22. Diz assim a palavra de Deus: Ora, quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas, mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. Pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus. Morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. O batismo, que corresponde a isso, agora também salva vocês, não sendo a remoção das impurezas do corpo, mas o apelo por uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que depois de ir para o céu, está à direita de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Oremos. Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra, Senhor, e clamamos para que o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração nessa noite, trabalhe aquilo que o Senhor deseja trabalhar na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos a Ti, Senhor. Amém, ó Pai. Irmãos e irmãs, a passagem que acabamos de ler faz parte de uma carta muito afetuosa, escrita como fruto do amor pastoral de alguém que tem como objetivo ajudar, auxiliar os cristãos que atravessam tempos difíceis e prepará-los para enfrentar coisas ainda piores. A vida dos cristãos do primeiro século não era fácil. Ameaçadas constantemente por muita perseguição, desconfiança e atritos, as comunidades dos discípulos de Jesus careciam de um direcionamento para que pudessem perseverar na fé, apesar das tribulações e adversidades. Gosto de pensar nessa carta como aquela conversa do atendimento pastoral ou com uma pessoa mais madura na fé que se dispõe a ouvir as nossas dores, os nossos lamentos, quando estamos com o nosso coração partido, sabe? Desanimado, e então essa pessoa nos dá uma palavra de ânimo, de consolo, de esperança, uma orientação de alguém que já passou por tantas e tantas lutas e nos ensina a lidar com dias difíceis. Você já experimentou isso? Você já teve a oportunidade de conversar com alguém assim? Parece que saímos até mais leves da conversa, não é verdade?
Nesse exato momento, diante de tantas notícias ruins, diante de um futuro incerto, diante das dificuldades presentes na quarentena, precisamos de uma conversa assim, que nos faça ansiar por dias melhores, que nos faça trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Quando me deparo com um texto tão especial e afetuoso como esse, eu gosto de realizar algumas perguntas simples, diretas, que me ajudam a compreender como essas verdades podem ser aplicadas na minha vida hoje. Pedro está falando aqui a respeito de estarmos preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da nossa esperança. Isso é muito especial. E a primeira pergunta-chave que me vem à mente é: quando? Em que momento devemos estar preparados para isso? Alguns acreditam que, na realidade, só estaremos preparados depois de conquistarmos um vasto conhecimento teológico, decorarmos inúmeros versículos, cantarmos a musiquinha dos livros da Bíblia sem errar nem pestanejar. Outros defendem que só estaremos preparados a partir do momento em que nos tornarmos gigantes da fé, acumulando em nosso currículo diversas experiências incríveis, horas e horas de oração, dias incontáveis de jejum e assim por diante. Mas, quando medito na palavra de Deus, entendo que somos chamados para responder à razão da nossa esperança hoje. Sim, hoje, vivendo dias tão incertos, noites mal dormidas. A questão é que, a partir do momento em que sou conquistado por esse Evangelho, o qual me traz uma paz que excede todo o entendimento, eu não posso guardar isso apenas para mim. Eu devo estar preparado para compartilhar essa esperança com as pessoas todos os dias da minha existência. Mas, infelizmente, parece que não estamos mais tão encantados com o Evangelho. Parece que não somos mais impactados com a boa notícia de que um pecador que outrora estava perdido pode ser salvo, resgatado pela graça de Cristo. Parece que os nossos olhos deixaram de brilhar pelas boas novas da salvação. Mas é preciso apaixonar-se novamente, irmãos e irmãs. Pois, como diria o avivalista do século XVIII, Jonathan Edwards, em nenhuma outra circunstância, o estado de nosso coração é tão fundamental quanto na prática religiosa, e em nenhum outro lugar a indiferença do coração é tão detestável. É necessário colocar o coração na missão que nos é confiada. É necessário ter paixão por amar e servir o próximo. Pedro escreve que devemos ser zelosos na prática do bem. Alguns estudiosos dizem que a palavra zelosos aqui é derivada da expressão zelotes, um grupo de judeus muito conhecido naquela época. Essas pessoas estavam preparadas para perder seus bens, sua comodidade e, inclusive, a sua própria vida em prol daquilo que acreditavam. Eles eram vistos como um grupo muito radical. Ou seja, o que Pedro está dizendo aqui é basicamente isso: amem o bem com essa imensa paixão com a qual a pessoa mais fanática ama a causa que defende. Precisamos estar apaixonados pelo fato de que somos chamados a ser imitadores de Cristo. Porém, infelizmente, vivemos tempos em que aparentamos estar mais apaixonados por nossas próprias convicções, opiniões, ideias, do que pelo Evangelho de Jesus. Infelizmente, vivemos tempos onde nos preocupamos mais em vencer um debate nas redes sociais ou no grupo do Zap Zap do que em oferecer esperança para os que estão se sentindo sozinhos, desanimados. Inevitavelmente, isso me faz recordar a frase do pastor norte-americano Paul Washer, que diz: "Me diga o que ocupa a sua mente, e eu te direi quem é o seu Deus."
A reflexão que quero convidar você a realizar nessa noite, meu querido e minha querida, é um tanto desconfortável, provocativa, porém extremamente necessária. Será que, diante de uma pandemia como essa, estamos preparados para responder à razão da nossa esperança? E diante da inevitável instabilidade econômica, financeira, estamos preparados para responder à razão da nossa esperança? Ou até mesmo diante da doença, da morte, estamos preparados para responder à razão da nossa esperança? Sim, devemos estar sempre preparados para responder à razão da nossa esperança, assim como o apóstolo Pedro recomenda. Mas a passagem lida nos leva a uma segunda pergunta-chave, muito importante para os dias que temos vivido. De que forma? Qual é a maneira que eu devo fazer isso? Recentemente, assistindo a um filme, ouvi essa frase que me chamou a atenção e tem tudo a ver com o que estamos conversando nessa noite. A verdade é vital, mas sem amor torna-se insuportável. Pedro diz em sua carta, no versículo de número 16, mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Ah, irmãos e irmãs, quantas amizades poderiam continuar existindo se houvesse mansidão e temor na hora de expor a verdade? Quanta admiração e respeito poderia fazer parte da educação dos pais para com seus filhos, se a verdade fosse ensinada, acima de tudo, com compaixão, cuidado e paciência. Quantos relacionamentos poderiam seguir inabaláveis se a verdade fosse abordada com amor? O problema é que, muitas vezes, queremos que as pessoas engulam a verdade instantaneamente. Isso me faz lembrar os ensinamentos da minha querida avó. Todo mundo guarda aquela frase marcante do seu avô, da sua avó, não é? Sabe aquele puxão de orelha santo que às vezes a gente leva? E essa frase, confesso que eu preciso me recordar diariamente, pois ela diz: se alguém precisa berrar para que seu argumento seja respeitado, essa pessoa já perdeu a razão faz tempo. Somos convidados a olhar para Cristo Jesus, olharmos para a forma como Ele caminhou com seus discípulos, mesmo sabendo que no momento de maior angústia, Ele seria traído, abandonado. Olharmos para a sensibilidade do Mestre, que estava muito mais atento ao clamor de socorro dos oprimidos, ao clamor de socorro dos desprezados pela sociedade, do que aos debates políticos, religiosos presentes no meio da multidão. Irmãos e irmãs, Cristo nunca nos chamou para sermos guerreiros, conquistadores da fé alheia. Ele simplesmente nos chama para sermos discípulos, seus seguidores, imitando as suas atitudes. E diante de uma sociedade tão fragilizada, polarizada e carente de Deus, nosso papel como cristãos não é o de disseminarmos medo, fake news, ou colocarmos mais lenha na fogueira. Não. Nosso papel é o de compartilhar esperança, confiança em Deus. Nosso papel é o de oferecer suporte emocional, oração, ajuda. Mesmo que, fazendo tudo isso, sejamos desprezados, ridicularizados ou prejudicados de alguma forma. Porque o próprio apóstolo Pedro diz no versículo de número 17 que é melhor sofrermos por praticarmos o bem do que sofrermos por praticarmos o mal. Que também o nosso sofrimento seja para a glória de Deus. Isso nos conduz a uma terceira pergunta-chave que desejo realizar com você nessa noite. É fato que
devemos estar sempre preparados para responder à razão da nossa esperança. É fato também que devemos fazê-lo com mansidão, temor e uma boa consciência. Mas precisamos ir ao cerne da questão. Que esperança é essa? Do que verdadeiramente se trata? Parece até que a resposta para essa questão é meio óbvia, não é verdade? Mas precisamos relembrar disso diariamente, pois muitas vezes estamos sujeitos a cometer alguns equívocos em nossa caminhada. E um dos maiores equívocos que podemos cometer é limitar o Evangelho. Limitar o Evangelho a um conjunto de informações, doutrinas, relatos a serem estudados, para que através do conhecimento eu possa, então, obter essa esperança tão preciosa. Um outro equívoco é limitar o Evangelho a um conjunto de valores morais, os quais devem ser observados e praticados, para que assim eu me torne uma pessoa melhor e, finalmente, tenha acesso a essa esperança. Mas, quando compreendemos que essa boa notícia é uma pessoa, tudo faz sentido. Porque só então passamos a compreender que a única forma de experimentarmos de fato, plenamente, essa esperança é morrendo para nós mesmos e vivendo para Cristo. Afinal, Ele é a própria esperança viva. Ele é o sacrifício máximo, suficiente para que nós possamos ter acesso ao Pai. É por isso que Pedro enfatiza no versículo 18, pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Esse é o cerne da nossa fé. Irmãos e irmãs, o fato de que Jesus triunfou sobre a morte para que hoje tivéssemos vida e vida em abundância. Trata-se de um amor incondicional, que não depende do nosso desempenho ou das circunstâncias à nossa volta, mas depende totalmente dele. Como bem disse o teólogo Sproul, estamos seguros, não porque nos agarramos fortemente em Jesus, mas porque Ele fortemente nos sustenta. Que maravilha essa palavra! Isso me faz pensar na soberania de Deus. Ideia também enfatizada por Pedro nessa carta. Precisamos ser lembrados constantemente que Jesus não é pego de surpresa. As Escrituras Sagradas confirmam no versículo 22 que após ressuscitar e ir para o céu, Cristo está à direita de Deus, ficando-lhe subordinados os anjos, potestades e poderes. O convite que o Espírito Santo nos faz nessa noite é muito especial. Quando nós nos deparamos com essa palavra, que é fiel, verdadeira, o convite que nos é feito é para que os nossos olhos estejam fixos naquele que é a razão da nossa esperança. Nós precisamos estar apaixonados por isso. O nosso coração precisa estar apaixonado por isso. Há um texto muito precioso do teólogo holandês Henri Nouwen que gostaria de compartilhar com você nesta noite. Se você quiser fechar os seus olhos e refletir a respeito dessas palavras, fique à vontade. Mas que, acima de tudo, seu coração esteja aberto para acolhê-las. Ele diz: mantenha seus olhos naquele que se recusa a transformar pedras em pão, que não pula de uma grande altura e abdica de governar com grande poder temporal. Mantenha seus olhos naquele que diz: bem-aventurados são os pobres, os mansos, os que choram e aqueles que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados são os misericordiosos, os pacificadores e aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Mantenha seus olhos naquele que é pobre com os pobres, fraco com os fracos e rejeitado com
os rejeitados. Aquele que fez essas coisas é a fonte de toda a paz. Amém, queridos e queridas. Que nós possamos traduzir essas palavras em ações. Que possamos aceitar esse convite tão especial, tão maravilhoso e fazer a diferença em tempos tão difíceis como estes que estamos vivendo. Irmãos, nós não podemos nos esquecer que nós somos chamados para ser luz em meio às trevas. Afinal, se conhecemos verdadeiramente aquele que é a fonte de toda a paz, somos chamados a estar sempre preparados para responder à razão da nossa esperança, Jesus Cristo, com mansidão e temor para a glória do nosso Senhor. Deus abençoe você e a sua família e que nós possamos obedecer a esse convite feito por Jesus. Quero ter o tempo de oração com você em resposta a essa palavra, que nós possamos colocar a nossa vida nas mãos do Senhor. Pai, obrigado pela Tua palavra, ó Deus. Obrigado porque ela é verdadeira, ó Pai, porque ela revela aquilo que precisa ser tratado, trabalhado em nós, ó Deus. E por isso nós somos gratos ao Senhor. Porque, além disso, ela também nos orienta, ela nos direciona, ó Deus. Pai, que em nome de Jesus, nós possamos estar mais apaixonados pela Tua obra, ó Deus. Que nós possamos estar mais apaixonados e ser zelosos, ó Deus, no que diz respeito à prática do bem, ao amor ao próximo, ao serviço, ó Deus. Ó Senhor, tem misericórdia de nós nesses tempos tão difíceis, ó Deus. Eu oro pelas famílias, pelas pessoas que estão nos acompanhando nessa noite, ó Deus. Que o Senhor possa nos capacitar, ó Pai, pois tem sido desafiador, mas nós cremos que a nossa esperança, que é viva, que é verdadeira, ela é capaz de transformar tudo à nossa volta, Deus. Então, nós clamamos para que sejamos usados pelo Teu Santo Espírito, hoje e sempre. Em nome de Jesus é a nossa oração. Amém. Deus vos guarde pelo seu poder, seja sempre ao vosso lado, e vos tenha ao seu cuidado. Deus vos guarde pelo seu poder, pelo seu poder.
Graças a Deus pela palavra do Senhor que nos dá esperança. E é movidos por esta esperança, irmãos e irmãs, que o Ministério de Ação Social e Diaconia da Igreja, juntamente com o Ministério de Intercessão, ao longo dos últimos anos, tem feito uma campanha de oração entre as famílias da Igreja. E não obstante estarmos separados, afastados em razão da pandemia, nós entendemos que este é justamente o momento propício para estarmos unidos em oração, cuidando espiritualmente uns dos outros. E neste propósito, nós vamos nos mobilizar para manter a nossa campanha de oração. As famílias que sentirem no coração o desejo de participar desse movimento podem enviar para o WhatsApp da igreja, da secretaria que está passando aqui, o nome da sua família, dizendo: eu quero participar desse movimento de oração. Serão dias em que uma família estará orando pela outra, porque nós entendemos que é muito gostoso você receber uma mensagem dele: estou orando por você. Um texto bíblico, uma palavra. Então, eu quero convidar você para que a gente possa participar disso, desse movimento de oração, de famílias orando por outras famílias. Será um tempo extraordinário de Deus para nós. Amém, irmãos? Então envie sua mensagem, o nome da sua família pelo WhatsApp, para que a gente possa fazer esse cronograma de oração. Dito isto, eu quero convidá-los para que a gente ore juntos também, pela nossa cidade, pelo nosso país, pela nossa nação, para que o Senhor derrame do seu Espírito, nos dê e continue nos dando da sua esperança. Amém? Vamos fazer isso? Convido você a fechar os seus olhos mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, depois de ouvirmos a Tua palavra, a palavra que nos dá esperança, nós queremos clamar pelo nosso país. Queremos clamar, ó Deus, pelos nossos governantes, pela nossa cidade, pelo lugar onde nós moramos, pela nossa casa, pelas nossas famílias. Nós pedimos do Senhor o Teu cuidado, para que o Senhor venha sobre nós. Muitas pessoas falecendo, ó Deus, por conta da pandemia, por conta desse vírus. Nós clamamos pelo consolo a estas famílias. Aquelas famílias, ó Deus, que estão passando necessidade. Levanta-nos. Se não formos nós, então levanta pessoas, ó Deus, que conhecem essas necessidades e podem ajudar. Pai, nós clamamos para que o Teu povo possa se erguer para atender a necessidade do próximo. Ó Deus, abraça-nos, porque o Teu abraço nos revigora, nos conforta, nós precisamos de Ti. São famílias necessitadas, enlutadas, entristecidas. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor venha visitar cada pessoa, cada família, onde essa mensagem está chegando, Pai. Corações que estão entristecidos, revigora. Corações, ó Deus, que estão prestes a ser tomados pela depressão. Pai, dê da Tua alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Pai, pessoas que não sabem o que fazer, sem direção, sem esperança, mas nós temos uma esperança no Senhor. Precisamos compartilhar esta esperança com outras pessoas. Precisamos comunicar que Jesus Cristo é o Senhor, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ó Deus, derrama sobre nós o Teu Espírito. Ajuda-nos a sermos na vida das pessoas aquilo que o Senhor quer que nós sejamos. Cuida do Teu povo, cuida da Tua igreja. Ó Deus, as portas do templo ainda estão fechadas, mas o Senhor tem nos aberto janelas para que a Tua palavra chegue, para que a gente possa falar, testemunhar, dar a razão da nossa fé. Não nos deixe, ó Deus, perdidos, como se não tivéssemos fé, como se não tivéssemos esperança. Nós temos a esperança e a nossa esperança está no Senhor. Então, Pai, por amor de Jesus Cristo, Teu Filho, nós pedimos. Visita, ó Deus, o nosso país. Visita a nossa cidade.
Dê sabedoria aos governantes para governarem para e pelo povo. Dê sabedoria aos médicos, aos cientistas, para que possam descobrir uma cura. Mas também usa o teu povo para ser testemunha viva do Deus que o Senhor é, Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. Que essa chama da esperança no nosso coração possa arder e possa alcançar outras vidas, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe poderosamente. Meus irmãos e irmãs, estamos chegando assim ao final desse momento de culto. Como é bom estarmos juntos, ainda que distantes, mas numa só mente e coração, unidos na mesma certeza, alimentados pela mesma palavra que nos dá esperança. Esperança de viver e esperança para proclamar aqueles que estão à nossa volta. Agora que terminaremos esse momento de culto, nós vamos orar ao Senhor. Quero convidá-lo para que juntos possamos orar a oração do Senhor, a oração que o Senhor nos ensinou a orar, e depois o pastor estará impetrando a bênção. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Sim, Senhor. Cuida de nós, cuida do teu povo, de cada família, da nossa cidade, do nosso país. Ó Deus bendito, as nossas mãos às vezes são tão pequenas, não conseguimos fazer o que queremos fazer. Os nossos pés são trôpegos, não conseguimos caminhar como queríamos caminhar. Ó Deus bendito, pegue as nossas mãos pequenas entre as suas, faz os nossos pés ficarem firmes, faz nosso caminho, Deus, ser caminho de vida, de esperança, de justiça, de verdade. Ó bendito Senhor, precisamos da tua gloriosa presença. Então que a tua presença gloriosa se faça sobre nós, sobre cada irmão, cada irmã, sobre o teu povo, sobre a tua igreja. Nós oramos porque cremos nisso. Faz nosso viver ser reflexo da sua presença santa. Faz os nossos olhos brilharem com a esperança que não tem fim. Com a certeza de que no Senhor estamos agora e estaremos por toda a eternidade. Ó bendito Senhor, que essa certeza alimente a nossa vida e os nossos dias. Cuida de nós, faz-nos andar pelo caminho seguro, Senhor, e nos dá uma visão altaneira, como aquela que o Senhor promete aos que andam contigo. Para a glória do teu nome, nós oramos em Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos e irmãs, recebei a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor eterno de Deus, o nosso amado Pai, e a consolação do Espírito Santo seja sobre nós, a igreja do Senhor, em cada casa, cada lar. Ó bendito Senhor, e sobre todo o seu povo espalhado por toda a terra, hoje e por todo sempre. Amém e amém.